Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano, transmitindo diretamente dos estúdios no Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, pela rádio Sintonia no Bem. Você já pode mandar as suas perguntas ou a sua participação pelo nosso WhatsApp 64996031234 ou pelo telefone aqui no nosso estúdio, no 64 3014 4009. Hoje, dia 22 de abril de 2020, uma quarta-feira bastante gostosa, de clima, tempo ameno em Jataí. É bom que nós deixemos registrados que o nosso programa está sendo retransmitido através das páginas do Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Mansão do Caminho de Quirinópolis, o Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, na página do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, do Lar Espírita Forças do Amor e da Livraria Espírita Allan Kardec. Hoje nós temos a participação bastante esperada do nosso convidado Elmes Jacinto. Boa noite, boa tarde, Elmes. Quase boa noite, né? Passou das 18, né? Passou das 18. E o Carvalho falou da minha presença bastante esperada. Porque eu atrasei um pouquinho, então fiz com que eles para testar o coração aqui ansiosos. dentro. Mas de qualquer forma, é uma alegria poder estar aqui participando para a gente fazer um diálogo aí tranquilo, aberto, né, fundamentado na codificação. Hoje é bom também que a gente deixe registrado que estamos aos poucos voltando ao normal. Ainda não temos a participação do meu irmão Rodrigo, justamente pelo o tamanho do nosso estúdio, que é bastante pequeno. O Elmer está a uma distância segura de mim. O Claudinho, boa tarde, Claudinho. Boa tarde. O Claudinho está ali a quase 3 metros de distância. E aos poucos nós vamos voltando ao normal. E para mim é uma alegria muito grande. Eu estava com saudade do nosso formato original do programa, com esse bate-papo. Fica mais dinâmico e muito mais gostoso de se fazer. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante sério e complexo, que são as obsessões. Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir ao nosso convidado Elmes que fizesse para nós a prece inicial. Muito bem. O momento nos convida a uma verticalização, a nos posicionarmos com o sentimento profundo do coração, para que os Espíritos do Senhor possam nos ouvir e assim nesse instante nos mantermos numa sintonia elevada para tratarmos desse assunto de suma importância para a humanidade, buscando sempre a orientação que vem através de Jesus para nos fortalecermos, posicionando cada um de nós ante as adversidades que a vida nos oferece. Agradecemos, Senhor, a vida, o dia, agradecemos esse momento e que sob a sua luz, sob a proteção e a orientação inspiradora da equipe espiritual, damos assim por iniciado esse programa que vai nos trazer assim grande harmonia, alegria e satisfação de participarmos com todos vocês ouvintes pelo mundo afora. Obrigado e que assim seja. O tema do nosso programa hoje é obsessões, uma outra pandemia. Ela se baseou no termo dito pelo espírito André Luiz. Foi ele que cunhou essa denominação de pandemia para obsessão, porque a pandemia é uma epidemia que atinge praticamente todos os rincões do mundo. E no seu livro Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, ele transcreve uma fala do mentor Telésforo, onde destacamos uma parte, aspas, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior
que rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se as aflições da alma. Fecha aspas. A obsessão, ela é bastante comum na nossa humanidade. É uma condição existente devido à imperfeição espiritual que caracterizava a maioria dos habitantes do mundo em que vivemos. É conceituada pelo Espiritismo como o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. A propósito, Allan Kardec afirma em A Gênese, aspas, os espíritos maus pululam em torno da terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos que a humanidade se debate nesse mundo. A obsessão, que é um efeito dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita como tal. Fecha aspas. Nesse sentido, a obsessão está caracterizada como pandemia antiga, ocorrendo desde os tempos imemoriais, que alcança milhares e milhares de pessoas em todas as partes da Terra. É uma enfermidade que, para ser radicada, necessita da melhoria humana, especialmente a de cunho moral. O ser humano moralizado, ou que se empenha em se transformar em pessoa de bem, neutraliza naturalmente as investidas dos espíritos maus. Simples influências espirituais podem conduzir a processos obsessivos graves, transformando-se em enfermidades de longo curso e, conforme a intensidade em que se manifestam, pode ser de difícil resolução dentro do espaço-tempo de uma reencarnação. Conforme o caso, pode extrapolar mais de uma reencarnação. Hermes Jacinto, afinal de contas, esse papo de obsessão existe mesmo ou é a criação dos espíritas? Esse fato é verídico, ele é, como você fez a leitura, ele é de todos os tempos da humanidade. Se observarmos os relatos bíblicos, nós vamos ver quantas situações que foram apresentadas. É bom que se diga que esse nome foi cunhado por Allan Kardec. Isso, apresenta-se na Bíblia com outros termos. Com outros termos. Mas o fundo, a essência é a mesma. Caminhou-se os tempos, o Espiritismo veio, deu aí uma denominação e dentro dela faz-se uma análise, volta no tempo e percebe que todas aquelas situações estão perfeitamente enquadradas naquilo que Allan Kardec esclareceu muito bem. Acho interessante que o assunto é tão sério que nas obras de André Luiz a gente percebe em várias delas. Manuel Filomeno de Miranda, traz um estudo também bem aprofundado. Que a gente pode chamar de um especialista em obsessões. A respeito. E temos também a própria codificação, onde Kardec trata desse assunto assim, com muita ênfase, na Revista Espírita, sem contar, obviamente, com o manual, digamos assim, que é o Livro dos Médiuns. Mas ele discorre melhor sobre o assunto. Discorre melhor em particularidades, nos fascículos da Revista possa entender. Mas, assim, eu gostaria de voltar um pouco no tempo e lembrar de um fato que acho que é conhecido de todo mundo, que é a situação do rei da Babilônia. O próprio Nero. Então, situações assim ridículas, como no caso do rei da Babilônia, que ele saía para o seu jardim e ali ele comia grama como se estivesse como pastando. Um cavalo. Não tinha diferença de um animal irracional. Então, essa situação ela é verdadeira. Então, vamos dizer que ela é a criação dos espíritos que somos, diante da nossa inferioridade. Quando nós observamos a fala de muitos espíritas,
fica muito claro que a maioria deles, infelizmente, acredita que a obsessão é apenas um ato de perseguição ou vingança de um espírito sobre o encarnado. Na verdade, a obsessão pode ser classificada por diversos tipos de influências sobre o indivíduo, desde as mais sutis até aquelas mais diretas e pertinentes. Quais seriam, para que os nossos ouvintes entendam, os tipos de obsessão descritos por Kardec e quais as suas principais características? E Kardec, lembrando bem, que Kardec fez uma classificação didática para que a gente tivesse um entendimento do que melhor, seria, né? Do processo. Porque há uma série de situações que envolvem. Mas ele classificou, e quando ele denomina a primeira, a gente fala, nossa, então a coisa é simples. Mas a gente já falou antes que a classificação dele foi didática, né? Então ele denominou como obsessão simples. Que é diferente de uma simples obsessão. Isso, que é diferente de uma simples obsessão. Aí o segundo grau, que seria uma escada, descendo uma escada, né, para a gente entendermos, seria a fascinação, né, e a terceira etapa, a subjugação, que mais tarde, né, ele acrescenta, ele faz um adendo, colocando isso em A Gênese, onde você leu no capítulo 14º, sobre a possessão. Lembrando que a possessão, a gente vai fazer essa abertura aqui um pouquinho, que ela pode ser de um espírito bom, e pode ser também de um espírito mau ou, imperfeito. Se preferir, um espírito imperfeito, né? Um espírito inferior. Então, assim, só para ficar claro para o nosso público, nem sempre uma obsessão é uma perseguição do espírito sobre o indivíduo, certo? Certo, nem sempre. Porém, né, temos que entender que, como somos todos espíritos, então estamos sob a influência dos mesmos. Sim, nesse caso aqui, é importante a gente lembrar que existe aquela obsessão por afinidade. Por afinidade. O alcoólatra, por exemplo, ele pode atrair para próximo dele um espírito de um alcoólatra, porque é importante a gente entender que a morte não muda ninguém. O viciado continua com a tendência viciosa, com a dependência psicológica, psíquica, aliás. E como ele não pode pegar um copo do lado de lá, resta a ele se aproximar do viciado para pegar os eflúvios. E ali se torna uma obsessão, não necessariamente uma perseguição de um inimigo do passado. Justamente. Tanto eu até faço questão aqui de trazer mais na íntegra, Kardec vai dizer para nós da obsessão simples, quando um espírito malfazejo ou inferior se impõe a um médium e vamos dizer aí, quando ele diz aqui a um médium, nós podemos abrir o leque, observando e interpretando que somos todos médios. Então, ou seja, captamos, né, aí energias ou o pensamento mesmo que não percebemos, mas estamos sob a influência, né, de espíritos inferiores. Eu gosto, às vezes, onde você está olhando um pouquinho, de colocar assim, as 3 classificações de Kardec seriam 3 instâncias, 3 esferas, onde existe outras instâncias, outras subesferas entre elas. Então, assim, essas são as classificações básicas, mas isso, entre uma e outra, nós podemos abrir esse leque e fazer outras subclassificações. Justamente. Embora há uma nuance, uma mudança muito tênue, né? Sutil, que não é, às vezes, perceptível. Mas Kardec vai dizer na Revista Espírita, em dezembro de 1862, que antes, né, de você combater o malfazejo, o mau espírito, é melhor que você reveja os seus maus hábitos. Então é mais fácil, ou seja, combater as suas más inclinações para que você não culpe da obsessão exclusivamente por espírito malfazejo, né? Embora ele trata, quando da subjugação, que normalmente é a vingança de um espírito de situações pretéritas causadas por nós. E que seria também o grau máximo. Seria o grau máximo. E eu me lembro bastante, porque eu vi vários casos desse, só para que alguém entenda. Meu pai foi um dos fundadores e construtores do antigo Sanatório Espírita de Jataí. E eu praticamente cresci acompanhando ali dentro, porque era algo que me fascinava e meu pai nos educou com exemplo. E depois que eu tomei mais ciência do que era a vida, eu passei a participar dos trabalhos naquilo que eu poderia. E ali dentro eu vi cada caso de subjugação, que eu costumo falar que Deus só não duvida porque é permissão dele.
E só para que o nosso ouvinte entenda, esse caso, aqui em Jataí raramente hoje acontece, mas já teve muito, situações, por exemplo, de pessoas saírem nuas pela rua. Quando nós atendemos casos como esse no sanatório, depois que passava aquele surto, a pessoa chorava e falava assim: eu estava morrendo de vergonha. Eu estava percebendo tudo que eu estava fazendo, mas eu não tinha controle. Era muito mais forte do que eu. Parecia que alguém queria me jogar na humilhação. Então são situações assim onde o domínio do espírito chega ao ponto extremo. E que começa às vezes na obsessão simples, né? Através daquela sutileza que a gente nem percebe, com sopros de pensamento, com uma emoção um pouco diferente da nossa usualmente, e vai subindo. Por isso que o codificador traz, né, essa primeira instância, ou esse primeiro degrau, como simples. Por quê? Porque é algo que você acha que é de você, que é tranquilo. Talvez, né, um estado de alteração do humor meio que constante, né, próprias atitudes, e você ainda usa aquele chavão: não, é porque eu sou assim mesmo. É porque pela manhã eu ainda estou nessa condição. Eu acordo mal-humorado, porque eu não gosto de acordar cedo. E aí, assim, eu gostaria de frisar uma situação que às vezes a pessoa fala: mas para vocês espírita, tudo é espírito? Bom, eu vou dizer que sim, porque nós somos. Então, tudo provém do espírito, né? Agora, nessas questões, somos nós, né, namorando ou afinizando com a ideia, e essa ideia vai se tornando... Vai corporificando e vai nos transformando, vai nos para envolvendo, aqueles hábitos. Né? E a gente se pega dentro e entramos escada abaixo, né? Mas, no final, se a gente vê a oportunidade, Kardec nos orienta qual é o tratamento eficaz para essas situações. E outra crença comum, principalmente naqueles simpatizantes da doutrina que não conhecem a fundo, é de que a obsessão é apenas a influência de um espírito sobre o encarnado. E, na realidade, nem tanto. Fala um pouco disso para nós, por favor. Porque a influência é natural. Estamos sob a influência, né, de um psiquismo. Então, isso acontece por uma naturalidade. Retomando aí os textos evangélicos, dito, salvo engano, pelo apóstolo Paulo, que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhos. E isso nada mais, nada menos do que os espíritos que pululam, né, que estão desencarnados, as mentes encarnadas em vibração, como se fosse uma sintonia, né, de uma emissora. Então, a gente permeia isso, vivencia essa situação, e essa situação faz parte do nosso cotidiano. E só para ilustrar, para que o nosso ouvinte que não é espírita ou que tem pouco conhecimento do espiritismo entenda, é bom a gente compreender uma coisa. Repito, a morte não muda ninguém. Então, quando uma pessoa desencarna com emoções exacerbadas, com sentimentos, ou a própria índole, ela se mantém. E a pessoa praticamente continua com a vida, porque a morte nada mais é do que uma mudança de estágio vibratório. Você deixa o corpo físico e adota o seu corpo perispiritual que sempre teve. No entanto, você mantém a sua individualidade, a sua personalidade. E como nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde, infelizmente, o mal ainda é muito presente, onde as paixões, as emoções inferiores são muito presentes, é muito fácil nós entendermos que quando Paulo disse que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, ele quis dizer que o plano espiritual com o plano material coexiste. Muita gente ainda guarda aquela ideia do céu lá longe, que o plano espiritual lá longe. Não é, é aqui. Os dois planos coexistem. Ou seja, a pessoa, geralmente, aquela mais, digamos assim, materializada, ela continua vivendo aqui no orbe. E aí que vem a ideia da obsessão simples, porque se eu saio de casa mal-humorado, porque eu acordei cedo, eu não gosto de acordar cedo, entro no ônibus coletivo, eu vou na feira, ali eu tenho uma interação com as entidades, com os espíritos que estão ali e que podem se afinizar com aquela minha vibração e eu levo para casa. Mas daqui um pouco eu mudo o meu padrão vibratório, eu fico legal, eu faço uma oração, ou eu mudo, eu já corto aquela conexão. Então foi só uma obsessãozinha simples que não trouxe influência nenhuma. E que ela pode ser, sim, de um espírito para o encarnado, como ela pode ser do encarnado para o espírito,
de um encarnado para o encarnado, como de um espírito para o espírito, ou seja, são em todas as instâncias. Isso é como se fosse, quando você falou dessa mudança vibracional, né, no nosso dia, e isso é possível, e eu acho que esse é o processo que nos cabe a cada um, né, fazer essa observação para irmos melhorando. É como se a gente entrasse dentro de um carro, estamos na sombra, a luz não pode penetrar. Quando a gente sai, a gente percebe a luz. Então, quando a gente está em pensamentos negativos... E sente o calor da luz e todas as influências. Então, quando a gente está na sombra, então aquele tempo gélido, né, assim, meio penumbrado. Quando sai para a luz, você percebe justamente esse calor, essa vibração. Ou seja, você nunca está desassistido dos bons espíritos. O problema é você se permitir essa assistência. Por isso que aí o processo obsessivo é algo natural, é algo de comum acordo, não é contra a sua vontade, né? Ele começa com a sua permissão por inteiro, com a sua aceitação, então nada vem contra a sua vontade. E é interessante você colocar essa parte, porque muita gente fala assim, não, eu fiz aquilo porque eu estava sob influência espiritual. O espírito não bota uma arma na sua cabeça e fala, faz. Ele pode incutir os maus pensamentos, mas a escolha sempre é nossa. Para o nosso ouvinte, repito, que não é muito dado ao conhecimento espírita, entender, nesse exato momento, por exemplo, nós estamos aqui mergulhados no oceano de ondas eletromagnéticas. São sinais de TV, sinais de rádio, sinais de celulares, que ninguém vê, ninguém toca, ninguém sente, mas existe. Da mesma maneira que um celular está emitindo e recebendo sinais para que ele possa ser identificado, nós estamos em termos de pensamento, em termos de sensações, de vibrações, de psiquismo. E da mesma maneira que se eu pego meu celular e ligo para o número do Elmes, ele emite as ondas, que vai para uma torre, que vai para uma central, que decodifica, joga para todas as torres, que identifica no seu celular, fazemos a mesma coisa com os nossos pensamentos. Então, se nós estamos vibrando numa faixa negativa, de raiva, de ciúme, de vingança, de mágoa, é o número do celular daqueles espíritos que estão na mesma faixa. E que, por sintonia, os atraímos. Então, é assim que começa o processo. Só para a gente sair do básico, porque realmente é um tema complexo e o nosso tempo é pouco, eu anotei aqui o relato de uma pessoa conhecida minha, bastante conhecida, bastante amiga e querida, que me mandou hoje. Ela disse o seguinte, abre aspas. Eu me lembro de situações em que eu ouvia claramente, faça isso, ou por que você não faz aquilo? Sempre na terceira pessoa. Uma vez, quando eu tinha uns 16 anos, e hoje ela já tem quase 50, ouvi claramente a voz me induzindo ao suicídio. Morava no primeiro andar, e ao comando dessa voz subi na janela e cheguei o mais perto que pude até tocar nos cabos pretos que passavam no poste. Por sorte, deveria ser cabo de telefone, porque eu não morri, eu não tomei nenhum choque. Foi um transe demorado. Depois, eu sentei na janela, com as duas pernas para fora, e fiquei lá. Vi quando meu pai chegou atravessando a praça e entrando em casa, ainda pensei, ele vai me matar quando me ver aqui. E quase que ele me joga pela janela de tanta raiva. Na época, eu nunca nem tinha ouvido falar em espiritismo ou algo parecido, mas eu notava que era um comando, que estava errado, mas eu atendia. Elmes, aqui nós podemos ver nitidamente o papel da mediunidade descontrolada ou da mediunidade indisciplinada, ampliando o campo de atuação de um obsessor que nitidamente queria matar essa pessoa. Entendemos que nem todas as pessoas possuem conhecimento acerca da mediunidade, e até mesmo da própria obsessão. O que pode ser um fator complicador nesses casos? A pergunta é, o que uma pessoa deve fazer quando enfrenta esse tipo de situação, principalmente se ela não tiver o conhecimento espírita? Bom, a doutrina espírita tem 163 anos. Um bebê. Novíssima. O histórico da humanidade se perde nos tempos.
O registro primeiro tem 6 mil anos. 6 né? mil Digamos anos. assim, a história da civilização humana tem 6 mil 6 anos. mil anos. Então vamos considerar esse período. Não tinha o espiritismo codificado Até né, então. até então. E as pessoas Sentia as perturbações. sentiam as mesmas situações. E nem todas sucumbiam ou se permitiam a tal ponto. Então, primeira coisa, não precisa de ser espírita. O espiritismo é magnífico nos dias de hoje. Ele veio trazer à tona aquilo que estava nas entrelinhas. Mas todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Aqueles que hoje não são espíritas não estão à mercê dessas situações. Não estão a como deriva. o barco à deriva. Isso. Então, o que essas pessoas que recebem essas influências precisam de refletir? Como você falou agora há pouco... Do número do celular. Do número do celular. Então, acho que a parte mais importante é que nós levantamos pela manhã e vamos dizer a partir daí. Então, nós recebemos várias informações. Nós recebemos boas informações. Né? Há muitos tiques bons no nosso consciente. Muitas intuições. Muitas inspirações. O negócio é que nós focamos nesse número, né? Da vibração rasteira. Né? E é muito mais fácil ficar com raiva e ficar mastigando, ruminando aquela raiva do que mudar. Do que passar adiante, né? Justamente. Então, às vezes, encontra no semáforo e ali a gente se exalta, em vez de deixar aquela exaltação maléfica no semáforo, nós levamos para o outro. Inclusive, tem gente que acha vantagem falar que vive com raiva, que está magoado, etc. Exatamente. Olha o plug. É o que sempre Joana fala através do Divaldo. Aliás, Manuel Filomeno de Miranda. É a tomada, é o plug com a tomada. Se você tem a tomada de 2 pinos e o plug de 2 pinos, o encaixe é perfeito. Mas se você muda o sentido, não tem encaixe. Então é por aí que funciona a coisa. Então, eu acho que nesse caso específico, quando ela deu vazão a essa voz, porque ela não foi uma voz, digamos assim, 24 horas por dia. Foi momento. Né? Ela teve momentos, teve pausa, e nessas pausas houve um período de reflexão a respeito disso. O que falta a cada um de nós é, nesses intervalos, prestar atenção, fazer uma avaliação a respeito do valor da vida. Porque mesmo não sendo espírita, todo mundo tem a ideia, como ela tinha a ideia, de que a sugestão não é boa. Era boa. Cabe a ela aceitar ou não. Exatamente. Ah, mas eu estava num transe. Mas foi porque foi permitido. Né? E após o transe veio a lucidez. Né? Até que chegou nesse dia. Inclusive ela falou, olha, foi um transe demorado, mas depois que acabou eu sentei na janela. Era só ter entrado. Não. Né? Em situações diversas, aproveitando essa deixa aí, como observar se um pensamento ou um sentimento está sendo influenciado por um espírito ou se ele é nosso? Ou seja, como que eu identifico se aquela vontade, se aquela sugestão, se aquele pensamento é meu ou se é soprada, por assim dizer, por um espírito? Bom, primeira coisa, faz uma análise dos seus propósitos, dos seus sentimentos. Dos seus sentimentos, ou seja, Emmanuel vai dizer, sentimentos gera pensamentos, que gera ações, que gera consequências. O ato. Né? Então, ou seja, é preciso de uma avaliação desse contexto, e isso não é algo que você tem que entrar para o seu quarto para meditar. Conheça a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Isso é uma situação rotineira do cotidiano, do momento que vem acontecer, para que você faça uma avaliação. Bom, essa sugestão, não é minha. Por que ela não é minha? Porque eu sou uma pessoa de bem. Eu sou normalmente alguém não penso isso. Que não trago isso no meu bojo. Então, assim, a situação é muito simples. O problema que a gente falou, você relatou do celular, eu achei bacana isso, é que a gente precisa de colocar isso em pauta. Bom, por que isso está acontecendo comigo? Será que não estou muito ligado a essas questões? Não estou assim num processo de uma busca frenética por isso? Então, quando eu desvinculo disso e me coloco eu comigo mesmo, então eu vou discernir. Bom, isso não é meu mesmo, não tem perigo de ser. Como o estado de um estresse
alterado dentro de casa. Quando você se perturba e agride um ente querido... E você percebe que aquela raiva nem é sua. Aí você fala, gente, a hora que passa, você fica com vergonha. Fala, isso não é meu. Não estou dizendo que você tem que culpar alguém. Eu estou dizendo que você está se permitindo a uma atitude que ela não poderia ser, no mínimo, expressada. Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo, né? Em relação, ainda pegando a deixa com esse relato dessa pessoa, que ela disse que sentia que ela estava sendo induzida ao suicídio, o que a gente pode pensar? Todo caso de suicídio tem, na verdade, a influência de obsessor, ou pode um obsessor induzir literalmente uma pessoa ao suicídio? Olha, as situações elas são bem variadas. Nós podemos dizer que espíritos que somos, trazemos na bagagem, no bojo, N's reencarnações, né, de situações muito difíceis, perpetradas em descaminhos com a realidade da vida. E muitos suicídios acontecem por uma atitude minha que trago ainda, quando a minha personalidade se faz presente, eu estou com aquilo como se estivesse de uma forma muito viva. Agora, estou sozinho? Não. Por que você não está sozinho? Porque nós estamos num mundo onde inteiramos mentes desencarnadas e mentes encarnadas, aonde aqueles que estão afins, que vivem a mesma situação, pensam como eu, também me dão força a partir do meu próprio clique, digamos assim, da minha própria ligada. Quando eu me ligo, então eu recebo uma força. Mas nem sempre é uma influência externa. Nem sempre. A gente sabe do papel fundamental do pensamento nos processos de influência espiritual, principalmente nas obsessões. Isso nos leva a um alerta bastante grande em relação a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Porque o medo, a dúvida, o desânimo, eles estão exaltados e, em alguns casos, numa situação assim até extrema. A gente pode falar que nós estamos, nesse momento de medo, de angústia, de incerteza, mais suscetíveis à influência espiritual perversa ou até a obsessões mais graves? Sim, por um simples motivo, porque nós damos vazão a essas questões. As emoções. As emoções. Nós estamos num momento de pandemia, mas nunca paramos para refletir sobre a providência divina. Que Jesus está no controle. Que Jesus está no controle. Ou seja, eu sei que ele está no controle, mas eu estou apavorado. Porque o fulano falou, a emissora X, o WhatsApp, isso, e a gente alimenta tudo isso. E esse alimento nos coloca num círculo vicioso, onde viciados também interferem. E a própria falta de fé da pessoa na providência divina. Justamente. Ah, mas se tiver uma crise econômica, e se eu for contaminado, e se, e não acredita que só nos acontece o que for de melhor para nós, e seja lá o que acontecer, vai ser um empurrão na nossa evolução, que não tem como a gente fugir de maneira simples disso. Então essa falta de fé, essa falta de conhecimento, leva a esses sentimentos mais inferiores, e isso acaba sintonizando com essa classe, outras classes de espíritos. Isso. Porque é bom que se diga que no plano espiritual existem espíritos que nem sabem que desencarnaram, que se mantêm com medo, que se mantêm com muita... Me fugiu o termo agora. Com muito pessimismo. E nós acabamos sintonizando. E o negativismo tomou conta da humanidade encarnada de primeira mão, né? Somos levadores, propagadores de notícias negativas e automaticamente vivenciamos tudo isso, né? Essas situações. Há pouco eu estava conversando com a minha filha e ela falou: papai, eu não aguento mais ficar sem estudar, eu quero voltar para a escola. Você percebeu, minha filha, que as situações podem piorar bastante? Porque ontem vocês reclamavam da escola, que não aguentava mais estudar. Hoje nós estamos dentro de casa, você já tem quase um mês, ainda vai ficar mais um,
e você está percebendo que voltar para a escola é melhor. Então, ou seja, nós somos pessimistas, não estamos satisfeitos, porque não queremos enfrentar a situação. Eu até me lembro de um meme, bastante, porque o brasileiro nessa hora é hors concurso, né? O pessoal falando assim, olha Deus, quando eu pedi o feriado do Carnaval Natal, eu só estava brincando, viu? Hermes, os transtornos de ansiedade, que têm crescido assustadoramente entre as mais diversas faixas etárias, e que nesse momento de afastamento social tende a recrudescer, tem como um dos seus sintomas o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Esses transtornos obsessivos compulsivos seriam igualmente desdobramentos de um processo de obsessão ou pode estar ligado a apenas os transtornos da mente? Tanto um como o outro. Vou dizer pela seguinte forma, na minha maneira de pensar e de entender. Essas situações, elas são provocadas por um desequilíbrio nosso. A ansiedade é algo normal, faz parte da vida humana. Você ficar ansioso, por exemplo, para participar desse programa, os minutos que precedem. Você estar ansioso para pegar um resultado de um exame que você fez. Então, isso causa uma ansiedade. Mas a ansiedade precisa de ter um limite. Ela não pode avançar além da expectativa. E quando ela ultrapassa a expectativa, ela começa a fazer uma morada, dentro de você, de uma situação que não tem saída. Ou seja, eu já estou pensando no pior. Eu já estou imaginando que não suportarei ou não conseguirei participar do programa. O Dr. Bezerra de Menezes, no primeiro livro que ele escreveu, Ainda Como Encarnado, ele tem uma frase que eu nunca esqueço, usando os termos da época, Início do século XX. Nem toda loucura é loucura, pode ser obsessão, como nem toda obsessão é obsessão, pode ser loucura. Ele fala da transição, da interpenetração dos dois casos, que são tão tênues que não tem como a gente traçar uma linha limite. Ou seja, eu posso ter o TOC como desdobramento de um transtorno psíquico meu, ou eu posso ter um TOC que seja por influência espiritual. No entanto, se o meu TOC ele for como desdobramento do meu transtorno psíquico, eu posso atrair o espírito que vai amplificar o meu transtorno compulsivo obsessivo. Então, de todas as formas, não deixa de não ter, como na depressão, como na ansiedade, como em qualquer tipo de transtorno psíquico, não deixamos de ter a participação espiritual em algum momento do transtorno. Sim. Porque eu posso desenvolver a depressão por uma insatisfação minha, ou seja, uma coisa minha, e até que eu não tenho depressão. Mas os meus pensamentos recorrentes de insatisfação, de medo, de pessimismo, acaba baixando a minha guarda e atraindo os espíritos afins. E a partir dali, é como jogar a gasolina na fogueira. Ou eu posso ter a depressão como uma situação onde uma mediunidade desajustada abre brecha para a influência de um espírito deprimido, ou que incute aquela sensação em mim, e eu passo então a desenvolver isso. É bom a gente deixar isso claro. Perfeitamente. Lembrando que sempre a origem é você. Um segundo relato que eu recebi hoje diz o seguinte, aspas, certa vez eu passava por diversos problemas e me indicaram para que eu fosse num centro espírita ver o que poderia estar acontecendo em nível espiritual. Quando lá cheguei, o atendente me disse que eu estava sendo obsidiado por uma série de irmãozinhos e me indicou um tratamento de desobsessão, falando que após eu passar por esse tratamento, meu problema estaria resolvido. Realmente, por um tempo depois do tratamento, me senti muito bem, mas logo depois os problemas voltaram. Pergunta, como me proteger contra as obsessões? E no caso de estar instalada essa obsessão, o que fazer para que o processo não volte?
E é importante a gente dizer que, às vezes, em algumas casas, não se orienta sobre o que está acontecendo e como evitar. Faz o tratamento, toma o passo e está tudo certo. E não está. Em primeira mão, recomendaria, como nós falamos aqui, né, a Revista Espírita, dezembro de 1862, lá dos processos, né, do povoado de Berzagben. Então, eu recomendo ir lá. Kardec vai dizer o que eu vou repetir aqui, né? Que a primeira coisa é olhar para dentro de si mesmo e corrigir as suas más inclinações, observar os seus hábitos cotidianos e ir fazendo ponderações para que você se liberte de tudo isso. A outra coisa, isso não está na doutrina espírita. Chegar numa casa espírita e alguém, dirigentes, enfim, dizer para você que você vai fazer um tratamento e vai ser curado. Isso não faz parte da doutrina espírita. Ou isso, também te olhar e falar que você está obsidiado. Isso. Então, são duas coisas que nós não encontramos na doutrina espírita. Não é espírita. doutrinário. Isso é do movimento espírita. Não estou dizendo que isso está muito errado. Só estou dizendo que a pessoa que chega e recebe essa notícia, ela fica até um tanto quanto despreocupada da sua própria responsabilidade, porque estou resolvendo. Bom, ela vai fazer um tratamento e vai surtir um bom efeito. A partir da sua vontade, né, do seu propósito de mudanças de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, né? Então vai ter ali, digamos, o remédio. Mas é preciso, né, que a hora que ela sair de dentro da casa espírita, ela não precisa de ser espírita, lembrando bem disso, que ela faça uma reforma íntima, que ela modifique essas situações que está lhe provocando. Fazendo isso, ela não vai ter, certamente, né, problemas desse grau. Lembrando que muitas pessoas boas, pessoas de bem, às vezes passam por situações de obsessão, por uma necessidade de enfrentar a prova e sair lá na frente. Não é, quando a gente fala em obsessão, a gente acha que isso é o fim da picada, que isso, digamos assim, não é de Deus. Por que Deus permite? É porque é uma tarefa sua para você crescer também. Lembrando que estamos espiando, sim, na grande maioria de nós, as situações que enfrentamos, é por deslize, por débitos que nós viemos assim protelando. E é importante deixar 2 pontos bastante claros aqui. O primeiro é que os trabalhos de desobsessão, eles são muito eficientes em situações como obsessão simples e até a fascinação. Aquelas obsessões onde nós trazemos a cobrança do passado, não se resolve com tratamento de desobsessão, como muita gente imagina. Tem muita gente que acha que, não, eu posso levar a vida do jeito que eu quero, qualquer coisa, a hora que apertar a tarraxa, eu corro lá no centro e faço um tratamento e está tudo certo. Igual aquela pessoa responsável que não cuida da saúde, sentiu alguma coisa, corre na farmácia e toma o remédio. E não é bem assim, né? É importante nós entendermos, porque muitas vezes, nos trabalhos como esses, nós vemos as pessoas que chegam totalmente obsediados e dizendo, pelo amor de Deus, tire isso de mim, que ele está me fazendo sofrer, eu não quero ser vítima desse espírito. Mas o interessante é que não existe a cobrança na porta de quem não deve. E os papéis estão invertidos, porque se o espírito está cobrando hoje, é porque quem hoje é a vítima foi o algoz do passado. E não há liberação, libertação, corte desse laço, a não ser você convencer esse seu obsessor que você não é aquela pessoa mais, que você mudou, que você realmente fez o mal a ele, mas que hoje você busca uma melhoria. É a reforma íntima. Então, às vezes, por conta disso, que nós vemos casos de obsessões severas que varam décadas, e como no enunciado inicial aqui, que às vezes vara reencarnações. E eu conheço casos e casos de inimizades, porque é muito simples. Hoje eu estou numa condição que me dá, digamos assim, um certo poder, eu abuso disso, prejudico pessoas, aí lá na frente, quando eu passo a ser cobrado por isso, me tira daqui, não é assim, eu não quero, e às vezes eu me recuso até a mudança. Por isso que Deus permite. Nós temos o livre-arbítrio. Da mesma maneira que eu tive o livre-arbítrio de escolher prejudicar,
Ele tem o livre-arbítrio de querer, dentro da sua imperfeição, da sua falta de conhecimento, querer cobrar da maneira dele. Fazer cobrança, né? Com base nisso, para a gente encerrar, porque aqui eu acho que o relógio pula de 2 minutos, né? E nós temos o trabalho mediúnico no albergue daqui um pouco. Qual seria o melhor tratamento para as obsessões, no seu entendimento? Bom, no entendimento de Kardec, que a gente vai ficar com ele, primeira coisa, corrigir as suas más inclinações, primeiro detalhe. A prece fervorosa, aquela prece não da boca, das palavras, mas aquela prece do sentimento, rogando, e isso é importante, aos seus espíritos protetores, ao seu anjo da guarda, ou ao santo que você confia, que ele lhe dê força para enfrentar as diversidades que a experiência te proporciona. Esses são 2 antídotos que vai lhes trazer lucidez. Porque, até a hora que você estava falando, eu lembrei, muitas pessoas vão dizer, mas tudo bem. E quando a pessoa já está num processo, né, deprimente, avançado, ela não tem forças para sair. Bom, nós estamos olhando aquele momento, mas e aquele período que precedeu a esse momento? Que ele permitiu. Por que não foi tomada as devidas providências? Não podemos olhar, não quero dizer, a misericórdia, a compaixão de cada um de nós é importantíssimo, o auxílio, mas é preciso de entender que ele se permitiu chegar àquele ponto. A tarefa será mais difícil, mas ela tem saída sempre. Pode não completar nessa encarnação, pode varar por outras e outras, dependendo da vontade do próprio Espírito. E é importante nós lembrarmos que quando nós lidamos com o obsessor, nós estamos lidando com uma alma, que é alguém que foi uma pessoa como nós aqui, que tem os seus sentimentos, que tem os seus melindres, que tem a sua personalidade, e que foi vítima. Então, não é fácil perdoar, né? E que não é fácil perdoar. Muitas vezes nós não perdoamos, né? A gente tem essa dificuldade do perdão. Então, a lida com essa classe de espíritos não passa, como a gente vê muito comumente em algumas religiões cristãs, pela expulsão, pelo trato grosseiro às vezes, até às vezes usando palavras chulas, obrigando, ordenando, determinando. Muito pelo contrário, né? Eu me lembro muito bem de um caso ali no sanatório que foi bastante emblemático, porque ele durou quase 10 anos, que foi do espírito Gersino, e que hoje é amigo nosso. O Gersino foi um peão de boiadeiro que trabalhava numa fazenda aqui no município de Caiapônia, e que, narrando depois que passou todo o processo, era ele mais um peão nessa fazenda. E o amigo dele se envolveu com a esposa do fazendeiro, que, desconfiado, perguntou para ele próprio se ele sabia se estava tendo uma traição. Ele falou assim: eu sei, é o outro peão, o Gersino. Ele então ordenou que matasse ele. E no domingo ele estava na casa do caseiro, numa rede, descansando, quando outro peão, que era o que estava traindo o próprio patrão, chegou e deu um tiro no rosto dele. A bala então entrou entre o lábio e o nariz e ele apagou. E foi lá e enterrou ele. E ele então narrando que de repente ele acorda e sente aquele calor da terra, a escuridão, o sufocamento, a tentativa de respirar e a terra entrando pelo nariz, aquela angústia que ele não sabia quanto durou, e no desespero ele não sabia o que aconteceu com ele, até que uma hora, depois de muito tempo de desespero e dor, ele resolveu fazer uma oração e ele se viu fora. Ou seja, já estava desencarnado. Ele tinha sido enterrado vivo, que com o impacto da bala, ele apagou, mas não morreu. Ele então saiu desesperado pela rodovia, pedindo carona, socorro, ninguém dava, e ele veio a pé de lá até Jataí. Ele narrando então que quando ele passou por um acampamento de sem terra, ele se sentiu muito bem. A dor cessou, mas que no momento que a dor cessou, as pessoas começaram a olhar para ele de maneira estranha e xingar ele, chamando ele de demônio, mandando ele sair, escorraçando ele. E ele, muito nervoso, que era a personalidade dele, começava a agredir as pessoas e bater tudo. No outro lado da moeda, ele tinha incorporado em uma mulher que estava lá, que por afinidade e por uma mediunidade que ela desconhecia, atraiu
o Gersino. E quando ele sentiu bem foi quando houve a conexão através da psicofonia, né? A gente fala incorporação de maneira errada, mas para que todos entendam. E quando ela estava incorporada, que ela mudava o jeito dela, ficava conversando, fungando, todo mundo começava a agredir e ela agredia todo mundo. Então levaram ela em igrejas e eles narrando, porque quando ela chegou a primeira vez no sanatório, ela chegou amarrada, trazida por 6 policiais, porque ninguém conseguia segurar ela. Então, quando ele pedia socorro, eles escorraçavam. Então, ele ficava nervoso, pegava um banco, quebrava tudo, amarrava e levava para o sanatório. Foi um processo muito longo, de anos, até que ele ganhou a confiança. Aliás, meu pai ganhou a confiança dele. Ele, então, se mostrou quem era e se identificou e contou a história dele. E foi um outro processo de esclarecimento até que ele resolveu, então, deixá-la. E uma certa vez, ele lá e meu pai falou: Gersino, eu percebo que você é assim, assado. Por que você não fica aqui trabalhando com a gente, no plano espiritual? Nós precisamos, às vezes, tem pacientes aqui em situações extremas. E acabou que ele ficou. E essa história eu vou ter que terminar outro dia, porque o Claudinho já mandou ligar a luz vermelha ali, falando que o nosso tempo terminou. Mas é uma história bastante interessante que narra perfeitamente esse caso. Lembrando isso, então fica certo, né, que a gente só é inimigo de quem a gente foi amigo no passado. Houve aí um deslize, uma traição, né, de confiança, tudo isso. Então eu aconselho assim: nunca peça para tirar o seu obsessor, entre aspas. Convide-o para andar com você e busque com o seu esforço as suas mudanças que você precisa. Amanhã serão bons amigos e ele te ajudará muito, porque ele é tão bom quanto você. Hermes, agradeço muito a sua presença, agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente. Nós vamos encerrar o programa agora, chamando os nossos comerciais, mas antes vamos erguer os pensamentos ao Mestre amado, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui no ar, perante uma rede mundial, esclarecendo sobre um tema, ou pelo menos tentando contribuir com o esclarecimento de um tema que atinja todos nós indistintamente. Com a diferença de que muitos, às vezes, desconhecem o que acontece consigo próprios. E pedindo as bênçãos do Mestre amado, para que juntamente com essa luz bastante forte, com esse farol que é a doutrina espírita, a clarear os nossos caminhos, possa também clarear os caminhos da humanidade. Principalmente nesse momento de medo, nesse momento de incertezas, onde todos nós, quase que sem nenhuma exceção, abrimos brechas psíquicas para que em momentos ou outro façamos uma sintonia com aquele irmão do plano espiritual que igualmente sofrido venha se conectar conosco e passa a ter aí um processo de obsessão. Ou às vezes, tendo uma situação onde aquele que no passado foi nosso amigo, onde aquele no passado que prejudicamos e que hoje acha por direito fazer a justiça com as próprias mãos, nos perseguem, aproveita essa condição psíquica do planeta para exacerbar, ampliar, aumentar a sua influência, na tentativa de fazer uma semeadura bastante dorida que ele próprio colherá no futuro. Pedimos então as bênçãos para todos desse planeta, principalmente para o pessoal da saúde, os laboratórios, os governantes, para que tenham parcimônia, para que tenham bastante compreensão e responsabilidade no trato que levará a influências e decisões bastante severas dos desígnios dos habitantes desse planeta. Muito obrigado, Mestre amado. Louvemos a Deus, pelo nome do qual encerramos o programa de hoje. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e que assim seja.